Capítulo 641 Batalha dos Sonhos. Sun-Yi e o corcel diabólico do Lorde das Sombras Caído lutaram através de uma interminável tapeçaria de pesadelos. Ambos estavam possuídos por um desejo insaciável de destruir o outro, queimando com sede de sangue, fúria e intenção implacável de matar. Seu sangue fluía através de 100 sonhos angustiantes, dissolvendo-se nos rios carmesins que haviam sido derramados do reino da esperança ao longo dos séculos. Como o mais fraco dos dois, foi Sun-Yi quem sangrou a maior parte do tempo. Mas toda vez que ele era despedaçado e morto, ele se certificou de pelo menos deixar uma marca no corpo negro tenebroso do garanhão. Não importa quantas vezes o maldito cavalo matou Sun-Yi, ele teve que compartilhar a dor. Sun-Yi não estava apenas sendo caçado, não, ele próprio era um caçador. O que importava quantas mortes ele experimentou, que tormentos medonhos os pesadelos guardados para ele. Nesse reino de terrores, ele era tão imortal quanto o corcel estigiano. Toda vez que ele morria, ele renascia novamente. E toda vez que ele renascia, havia uma chance de se tornar alguém, ou algo, que o garanhão infernal não seria capaz de derrotar. Quando isso aconteceu, seus papéis se reverteram, e foi o cavalo preto que teve que sofrer, ser quebrado e morrer pela mão dele. Toda a matança encheu a alma de Sun-Yi de alegria jubilosa e sombria. Ele não se importava em morrer repetidamente, em testemunhar horrores atrozes e experimentar a pior crueldade que uma pessoa poderia imaginar. Ele nem tinha certeza de que era uma pessoa, afinal. Mas não importa quem ou o que ele era, Sun-Yi estava contente em suportar tanta agonia quanto havia, desde que ele pudesse fazer ouvintes sombrios sentir isso também. Nenhum deles poderia morrer no sonho, então essa batalha seria decidida pela tenacidade de suas vontades. Eles estavam indo para ver cujo espírito iria quebrar primeiro. Infelizmente, as oportunidades de realmente machucar o corcel das sombras eram poucas e distantes entre si. Em toda a história do Reino da Esperança, não havia muitas criaturas que pudessem desafiar sua força cruel, e menos ainda que Sun-Yi teve a sorte de habitar em seu momento mais sombrio de desespero. Isso não quer dizer que sua caçada foi sem sucesso. Depois de ceder à loucura e abandonar a fé na realidade dos pesadelos e de suas próprias memórias, Sun-Yi ficou com um vazio escancarado no lugar de onde sua identidade deveria estar. Ele sabia muito poucas coisas sobre quem ele realmente era e realmente não se importava em saber mais. Não tinha sentido para seu objetivo de atormentar e matar o cavalo preto repetidas vezes. No entanto, algumas coisas constantes logo se revelaram. Seu coração dolorido, seu dom de contemplar as próprias almas dos seres vivos, e seu nome. Essa foi a única coisa que ele conseguiu se lembrar. Perdido da luz. Esse era o nome dele e era quem ele era. Depois que Lostifron Alint conseguiu se lembrar de seu nome, ele agiu como uma âncora irresistível que lentamente puxou outras coisas da escuridão do esquecimento que envolviava seu verdadeiro eu. Não memórias reais, mas coisas muito mais úteis. Habilidades, fragmentos de conhecimento, ideias, padrões de pensamento. Assim como um corpo tinha uma memória própria, uma alma também tinha uma. Saber o nome de alguém, o nome verdadeiro, era a chave para desbloqueá-lo. Então, ele não estava completamente desamparado contra o corcel infernal. Além do mais, Lostfron Lint descobriu que ele tinha uma estranha aptidão para essa batalha de sonho deles. Acordar em um novo corpo após cada morte, seja um homem ou uma mulher, uma criança ou um ancião, um humano ou um animal, uma criatura mundana ou despertada que possuísse poderes únicos e inexplicáveis, teria sido totalmente confuso e debilitante para qualquer guerreiro. Como alguém poderia lutar se não se conhecesse? Mas sua mente possuía uma flexibilidade notável, uma capacidade insidiosa de se adaptar a qualquer circunstância quase em um instante, como se fosse sem forma e sem forma por natureza, e, portanto, facilmente moldado para se adequar a qualquer situação. Lostifron Alint descobriu que ele poderia manejar magistralmente um grande número de armas, independentemente de quem ele renascesse, como se tivesse lutado em inúmeras batalhas antes. Ele foi capaz de aprender a manejar qualquer outro, simplesmente observando seus inimigos por alguns momentos. Ele poderia facilmente espiar através de suas técnicas e intenções, e usar esse conhecimento para destruí-los. Quando ele renasceu como uma criatura temível, ele quase instantaneamente conseguiu entender como usar seu corpo bestial para rasgar os inimigos em pedaços, como se ele tivesse vivido inúmeras vidas como inúmeros monstros. Mas, o mais importante,
Ele descobriu que lutar contra aqueles que eram mais fortes que ele era a sua segunda natureza. Perdido da mente de Lich estava cheio de traição e astúcia, que ele poderia usar para entregar feridas terríveis ao temível garanhão, mesmo quando o poder deles era imensamente incomparável. E assim, eles se caçavam e se matavam através de numerosos pesadelos, esperando para ver qual deles quebraria primeiro sob o peso da desesperança e dos sofrimentos sem fim. Perdido da luz não quebraria. Mas o maldito cavalo também se recusou a quebrar. O corcel preto era tão resistente quanto ele, tão teimoso, voluntário e implacável. Ele suportou o fluxo interminável de feridas e mortes que Lostifron Lich entregou sobre ele com a mesma determinação inquebrável, seu ódio e fúria, assassino apenas ficando mais fortes. O cortesão possuía uma vontade maligna e uma mente desonesta. Ele também estava pronto para sofrer um tormento terrível pela eternidade, desde que isso significasse destruir seu inimigo repetidamente. Não se importando com a agonia, o garanhão parecia sombriamente contente em compartilhá-lo com sua presa feroz também. O corcel preto estava tão bravo quanto Lostifron Lich. Nenhum deles desistiu, não importa quantas vezes eles foram mutilados, despedaçados e mortos. Nenhum deles quebrou. Então, no final, foi o pesadelo sem fim que teve que fraturar e desmoronar. Capítulo 642 Despertar rude. Sangue enlouquecido, Lostifron Lich arrastou seu corpo através de um vasto plano de pedra desgastada, sua espada, raspando nas rochas negras. Atrás dele, os restos despedaçados de um navio de guerra estavam sendo consumidos pelo fogo, pintando a escuridão da noite com um brilho laranja furioso. Na frente dele, a alguma distância, um belo corcel preto estava sobre pernas trêmulas, espuma vermelha caindo de sua boca. Os olhos da besta tenebrosa brilhavam com uma terrível luz carmesim, mas por trás da fúria do ódio sem limites, um profundo sentimento de exaustão se escondia ali, misturado com confusão, ressentimento e dor. Perdido da luz sorriu. O que você está esperando? Venha o que? Venha me levar, miserável. O garanhão respirava pesadamente, correntes de vapor abrasador escapando de suas narinas. Ele bufou de raiva, depois avançou, abaixando a cabeça para espetar o inimigo com chifres afiados. Seus cascos de aço tocavam sonoramente, fazendo com que enxames de faíscas vermelhas voassem da pedra antiga. Em sua juba negra assinava ao vento como uma corrente de pura escuridão. Eles entraram em conflitos sob o céu noturno vazio. E então, Lostifron Lich morreu. Ou então ele pensou. Em vez de se dissolver na escuridão e renascer em um novo pesadelo, ele caiu no chão, fazendo o mundo inteiro estremecer. O que é isso? Finalmente terminei? Ele pensou ter visto lágrimas estranhas aparecerem no próprio tecido da realidade. E então, a realidade desmoronou como um vasto véu preto. Tudo ao seu redor, a ilha de pedra, os detritos ardentes do navio quebrado, até o céu negro sem luz, ondulado e influenciado, como uma cortina de seda que estava sendo desintegrada por uma mão, gigante e invisível. Um momento depois, rasgado e quebrado, essa cortina se desfez. Era uma visão magnífica ver um mundo inteiro se desintegrando diante de seus olhos. Algum tempo depois, Lostifron Lich se viu em uma escuridão sem limites, cercada por puro nada. Sua dor não existia mais. Na verdade, ele nem parecia possuir um corpo. Em vez disso, ele se transformou em uma sombra sem forma, com 3 orbes de fogo negro queimando furiosamente em suas profundezas. Perdido da luz riu. O que aconteceu? Não me diga. Não me diga que você ficou sem pesadelos, fera. Oh, o que você fará agora? Em vez de uma resposta, algo se moveu na frente dele. Atrás dele. Ao seu redor. Lá fora, na escuridão, havia outra sombra. Mas este era mais profundo, mais vasto e muito mais antigo. Estava cheio de malevolência e ódio. Quando sua voz ecoou no nada, a vasta sombra subitamente avançou, envolvendo-o. E depois, perdido da luz, ensolarado, acordou. Sun-Yi saiu da cama, segurando o peito. Sua luva raspou contra o ônix do manto do submundo e, no segundo seguinte, caiu no chão frio de pedra, olhando em volta descontroladamente, os olhos cheios de confusão e medo. Onde estou? Outro pesadelo? Ele viu uma cobra aterrorizante enrolada em um canto,
o pálido luar brilhando em suas escamas de estilo e um cavaleiro gracioso de armadura preta vigiando a porta. Por um momento, Sun-Yi entrou em pânico, mas depois se lembrou de quem eles eram. Apóstrofo. Santo. Serpente d'alma. E então, ele se lembrou quem ele era. Suas pupilas se ampliaram. Estou acordado. As memórias fragmentadas dos inúmeros pesadelos afogaram sua mente, cada uma mais angustiante que a outra. Alguns deles já estavam desaparecendo, como os sonhos costumavam fazer. Mas alguns permaneceram quase tão vívidos e vibrantes, e terríveis, como quando ele os vivera. Sun-Yi estremeceu e soltou um grito sufocado. Por alguns momentos, seu senso de si se tornou frágil, a loucura de seu pesadelo colidindo contra seu ser real. Mas então, o verdadeiro ele, aquele que era um lutador acordado em vez de um sem nome sendo trancado dentro de uma roda interminável de pesadelos tortuosos, conquistou e absorveu o outro. De alguma forma. Foi uma bagunça adequada. Mas Sun-Yi não teve tempo de prestar muita atenção ao processo caótico e, sem dúvida, terrível de seus diferentes e divergentes eus se fundindo. Porque, assim que caiu no chão, ouviu o som dolorosamente familiar. Alto, ameaçador. Se aproximando cada vez mais. O toque de cascos de aço em pedra fria. Como o quê? Ele estava muito desorientado e chocado para reunir seus pensamentos e entender o que estava acontecendo. Ele sabia apenas uma coisa, com certeza. O maldito cavalo estava chegando. Saint subitamente levantou o escudo e olhou para a porta, enquanto a serpente da alma se misturava silenciosamente com as sombras. Sun-Yi já estava tentando se levantar, um pensamento desesperado tentando se formar em sua mente. Memória. Preciso convocar uma memória. Preciso de uma arma. Mas ele não teve chance. Apenas um momento depois, a parede da câmara explodiu repentinamente em uma inundação de estilhaços de pedra, e dois furiosos olhos vermelhos apareceram na escuridão atrás dela. O Garanhão Preto. O terror despertado que já fora o corcel e companheiro do Senhor das Sombras. Galopou para dentro da câmara através da parede de pedra e bateu em Sun-Yi sem diminuir um pouco. No curto momento antes que isso acontecesse, Sun-Yi teve a chance de dar uma boa olhada nele. A criatura pareceu exatamente como nos pesadelos. O garanhão era alto e gracioso, seu casaco tão preto quanto a noite e seus olhos ardendo com luz carmesim ameaçadora. Músculos magros rolavam sob a pele a cada movimento, fazendo-a brilhar com brilho escuro. Seus cascos pareciam ser forjados a partir de um metal adamantino sombrio, assim como seus chifres curvos e presas afiadas e aterradoras. O corcel tenebroso parecia estar cercado por sombras, sua silhueta envolta em seu manto escuro. Ele era tão bonito quanto aterrorizante. Mais importante, o terror estava indo direto para Sun-Yi, com o ódio frio queimando em seus olhos terríveis. Uma fração de segundo depois, o garanhão o bateu a toda a velocidade. Arg! As buzinas negras falharam em perfurar o metal robusto do manto do submundo, mas Sun-Yi sentiu como se tivesse sido atingido por um trem, em alta velocidade. Seu corpo blindado foi levantado no ar e arremessado para trás. O cortesão o levou para frente com as buzinas afiadas e, um momento depois, bateu na outra parede da sala, quebrando-a com as costas de Sun-Yi. Sun-Yi sentiu outro impacto aterrorizante, e sua visão momentaneamente ficou negra. Rodeado por uma nuvem de detritos de pedra, os dois, o demônio e o terror, caíram da brecha irregular na parede externa da fortaleza e no ar frio da noite, despencando da altura da torre principal do castelo abandonado. Apóstrofo cavalo maldito. Por que você não pode simplesmente morrer? Capítulo 643. Choque de sombras. Ensolarado e o corcel preto despencaram em uma nuvem de pedra quebrada. Muito abaixo deles, o pátio da fortaleza da fronteira estava envolto em escuridão. Estava se aproximando cada vez mais, aproximando-se com uma velocidade aterradora. Nem prestou atenção, no entanto. O garanhão mordeu o ombro de Sun-Yi com toda a força, suas presas afiadas raspando contra o metal robusto do manto do submundo. A temível armadura de Onyx era uma memória acendida do 6º nível, uma classificação inteira acima da sombra diabólica, de modo que o cortesão não deveria ser capaz de danificá-la. No entanto, para choque e consternação de Sun-Yi, as placas de metal realmente gemeram e dobraram, esmagando sua carne. Ele rugiu com dor e raiva, depois empurrou as 4 mãos para frente, rasgando o peito do terror com suas garras.
Gotas de sangue caíram como chuva. Entrelaçados, os dois atingiram os paralelepípedos do pátio desolado. No entanto, em vez de serem quebrados pela queda, ambos simplesmente submersos ao véu das sombras, afogando-o, como se as pedras antigas tivessem se transformado em um lago de escuridão líquida. Por um momento, Sun-Yi se viu flutuando no abraço tenebroso de sombras profundas e insondáveis. Normalmente, transformar-se em um tom fantasmagórico significaria escapar para a segurança. Mas hoje, seu inimigo era uma criatura semelhante. Uma presença vasta e aterrorizante se lançou contra ele da escuridão, cheia de fúria e intenção de matar sem limites e arrepiante. O corcel preto o perseguira até nas sombras. No entanto, desta vez, Sun-Yi estava pronto. Ele nunca lutou com ninguém, nem nada, como uma sombra. Mas ele havia sido atacado dessa forma 2 vezes, primeiro pela besta espelho e depois por seu criador, insidioso. Mordred Valor, o príncipe do nada. Ambos foram capazes de roubar sua própria habilidade e usá-la contra ele. O que isso significava? Isso significava que, embora Sun-Yi não pudesse danificar sombras mundanas, como Shadow Blade Kurt conseguiu, ele era capaz de destruir outras criaturas sombrias, assim como eles eram capazes de destruí-lo. Em seu estado de sombra, Sun-Yi estava disforme e sem forma. Mas isso também significava que ele poderia assumir qualquer forma e forma. Era apenas uma questão de vontade, mente e imaginação. Quando a vasta presença que era o cavalo de pesadelo se lançou contra ele, ele se moveu para encontrá-lo, transformando-se em uma lâmina longa e estreita, feita de escuridão. Eles entraram em conflito, despedaçando as almas um do outro. Todo o ser de Sun-Yi foi instantaneamente afogado por um sofrimento terrível. Mas ele também sentiu um grito silencioso de agonia escapando da sombra ondulante que tentava envolvê-lo. Tanto o demônio quanto o terror foram jogados de volta ao mundo corporal, Sun-Yi rolando para longe nas pedras frias, o corcel tenebroso deslizando sobre eles quando seus cascos atingiram faíscas no ar. Mate. Eu vou te matar, bastardo. Só espere. Sun-Yi rugiu e se levantou, estendendo uma mão para convocar a visão cruel e outra para convocar o Barba do Luar. 2 olhos carmesinhos ardentes atravessaram a escuridão, e ele foi atingido no peito novamente. Suas mãos inferiores agarraram os chifres do garanhão infernal, e o manto do submundo subitamente cresceu tão pesado quanto uma montanha. Isso não diminuiu um pouco o curso, no entanto. Juntos, eles atingiram a parede da fortaleza em ruínas. Sun-Yi gritou, sentindo sua coluna chegar muito perto de estalar. Se não fosse por Bonnie e Ave, ele teria sido indubitavelmente despedaçado. Em vez disso, o muro da fortaleza foi quebrado. Uma seção inteira rachou e depois desmoronou, fazendo o chão tremer quando uma vasta nuvem de poeira subiu ao ar e apagou as estrelas. O maldito terror o levou através da nuvem, emergindo do outro lado dela uma fração de segundo depois, e depois jogou Sun-Yi no chão, tentando empalá-lo com os chifres. Mas seu inimigo nunca o soltou. Então, em vez disso, o demônio de 4 blindados foi arrastado pela grama esmeralda, destruindo o solo. Uma de suas mãos brilhou para a frente, perfurando um dos olhos do garanhão com um estilete fantasmagórico. Ou pelo menos, tentando. No último momento, o cavalo preto bateu a cabeça de lado e mordeu a lâmina do Moonlight Shard com suas presas, então sacudiu o pescoço e enviou Sun-Yi voando pelo ar. Danação! Sun-Yi girou no ar e caiu de pé, deslizando para trás 1 de metros enquanto as solas de suas botas blindadas rasgavam o chão. Um momento depois, ele agarrou o eixo da visão cruel do ar e levantou a lança sombria, pronta para atacar o inimigo. Mas o corcel preto havia desaparecido de alguma forma e não estava à vista. Suas pupilas verticais se estreitaram e Sun-Yi girou, sentindo uma sombra rápida e vasta circulando por trás. A lâmina do suspiro cruel brilhou repentinamente com pura luz, despedaçando a escuridão. O tribunal de pesadelo foi forçado a voltar à forma corporal e instantaneamente foi atacado. A ponta da lança mordeu profundamente em seu ombro, fazendo com que mais sangue caísse na grama. Indiferente, o terror torceu e mudou seu peso, de pé sobre as pernas da frente quando as 2 traseiras foram jogadas no ar, desenhadas como fontes poderosas. Sun-Yi estremeceu. Crá! No momento seguinte, o cavalo preto bateu para trás com as 2 pernas, pegando o quadrado no peito. O peitoral do manto do submundo tocou tristemente quando uma fina rede de rachaduras apareceu nele.
Atordoado e cego, Sun Yi foi enviado para trás, voando acima do solo com uma velocidade terrível. Ele colidiu contra uma árvore antiga e passou por ela, o tronco grosso explodindo em uma nuvem de lascas. Então, ele bateu no chão e saltou dele, voou um pouco mais, depois, caiu novamente e rolou por dezenas de metros, sangue disparando de sua boca. Dói. Arg, isso dói. Seu coração também doía. Doeu muito, muito. Engolindo por ar e incapaz de forçá-lo a entrar em seus 4 pulmões, Sun Yi subiu trêmulo e levantou teimosamente a visão cruel. E então, o corcel preto disparou da escuridão e bateu nele novamente. Desta vez, os dois deslizaram da borda da ilha. Capítulo 644, Meu inimigo. Sun Yi e o corcel Stygian continuaram sua batalha na escuridão do céu abaixo, depois caíram na superfície oscilante de uma corrente celestial. Transformando-se em sombras rápidas, eles se chocavam repetidamente enquanto deslizavam por seu comprimento com uma velocidade terrível, rasgando as almas um do outro em pedaços. Atravessando muitos quilômetros em questão de uma dúzia de batimentos cardíacos, eles emergiram das sombras e dispararam para cima, depois caíram na superfície da próxima ilha, destruindo qualquer coisa que aparecesse em seu caminho. O Cortezon bateu Sun Yi de novo, levando-o cada vez mais longe durante a noite, sem dar a Saintia Soul Serpente nenhuma chance de alcançá-lo. O garanhão usava seus cascos devastadores, seus chifres adamantinos e suas presas afiadas. Qualquer coisa que ele tivesse para causar tanta dor e dano ao inimigo perverso, tenaz e odioso dele. Mas Sun Yi foi consumido com a mesma fúria assassina. Ele retornou o favor com suas armas, garras e presas e chifres também, esquecendo tudo, exceto o desejo enlouquecido de obliterar seu inimigo. Eles rolaram pela ilha desconhecida como uma onda de destruição e voaram alto para o céu, ensolarado com a ajuda da ala negra e da carga celestial, o terror com a ajuda de nada além da força de suas patas traseiras e o alcance aterrorizante de seu pulo arrojado. Suas presas pegaram o tecido frágil da capa transparente, rasgando-a e, em seguida, as duas caíram mais uma vez, aterrissando em outra corrente e submergindo instantaneamente nas sombras. Assim, eles lutaram sem parar, sobrecarregados pelo desejo enlouquecedor de destruir o inimigo. Quando eles entraram em conflito em suas formas corporais, Sun Yi estava sempre do lado perdedor, recebendo mais feridas e sendo jogado como uma boneca de pano esfarrapada. No entanto, quando se tornaram sombras, ele manteve a vantagem. Apesar do fato de o Corcel Preto ter 3 classes inteiras à sua frente, eles eram do mesmo posto. E enquanto o Corsair era uma sombra mais antiga e poderosa, Sun Yi era divino. Sofridos pela chama da divindade, cada um de seus ataques causou mais danos, e esse dano também foi muito mais terrível. Sua forma de sombra, embora muito menor, era muito mais insondável e resiliente. Realizada pelo vínculo de um nome verdadeiro, sua alma era muito mais difícil de destruir. Eles lutaram e lutaram, voando durante a noite, quando seus corpos se quebraram e sangraram, e suas almas ficaram esfarrapadas e rasgadas. E, no entanto, nenhum dos dois estava disposto a desistir. Nem estava disposto a deixar o inimigo viver. Sun Yi nunca havia experimentado uma batalha tão feroz, rápida e devastadora. Tudo aconteceu rápido demais e doeu demais, para que ele percebesse e compreendesse adequadamente. Em algum momento, ele parou de tentar, cedendo inteiramente à sua intuição e instinto de batalha. Afinal, havia apenas uma verdade e uma lei inquebrável. Ele teve que matar o inimigo e impedir que o inimigo o matasse. Tudo o resto era apenas barulho. Finalmente, exaustos e cobertos de feridas, chegaram a uma ilha deserta onde nada vivo habitava ou crescia. Rolado no chão, Sun Yi usou 2 sombras para aumentar seu corpo mutilado e a terceira para servir como seu segundo par de olhos. No fundo da batalha de clareza, ele foi capaz de perceber o mundo inteiro como uma imagem interconectada, com cada parte existindo dentro do mesmo padrão complicado que todo o resto. Sua mente foi forjada em uma única ponta afiada, com todo o seu pensamento dedicado à batalha, claro, proposital e rápido. Ele viu a silhueta do infernal cavalo preto se aproximar dele da escuridão, espuma sangrenta saindo da boca do garanhão, inabalável queimará nos terríveis olhos carmesins. Até agora, os dois se conheciam melhor do que se conheciam. Afinal, eles haviam passado inúmeros pesadelos caçando e matando um ao outro,
apenas para continuar a batalha na realidade depois que os pesadelos não conseguiam mais acompanhar. Eles eram iguais. O Corcel Preto era muito mais poderoso e havia experimentado séculos de batalhas sangrentas, mas Sun Yi era desonesto, astuto, e cheio de traição insidiosa que compensou sua falta de força. Nem poderia sobrecarregar o outro e, nesse ponto, ambos provavelmente morreriam tentando. O Corcel parecia estar em paz com esse resultado. E Sun Yi também estava. Ele teria preferido permanecer vivo, no entanto. Maldição. Um rosnado baixo escapou de seus lábios e, em seguida, Sun Yi de repente dispensou suas armas, e até sua armadura, parada imóvel sob o céu estrelado, sua nudez coberta apenas por uma tanga crua. Levantando uma mão, ele massageou o peito dolorido, depois, mostrou-as presas em um sorriso escuro e rosnou. Vamos acabar com isso, então. O Corcel Preto olhou para o inimigo odioso por alguns momentos e depois abaixou a cabeça, a luz das estrelas brilhando nas pontas afiadas de seus chifres. E então, o cortesão avançou, quebrando o chão com o empurrão de seus cascos de adamantina. Sun Yi também avançou. Ele tinha apenas uma aposta. Um truque desesperado e desonesto. Como ele e o Garanhão Tenebroso se conheciam tão bem, ele tentaria se transformar na sombra do terror. Usar a dança das sombras contra outra sombra era um conceito estranho, já que as sombras eram sem forma e sem forma por natureza. Como ele deveria espiar a própria essência de algo que estava mudando e mudando? Bem, ele ia fazer isso de alguma forma ou morrer. Foi por isso que Sun Yi descartou sua armadura e suas armas. O Garanhão Preto não usava armas ou armaduras, afinal. Apenas seus cascos, presas, buzinas, vontade inquebrável e desejo furioso de matar. Era isso que Sun Yi também tinha que usar. Ele se lembrava de tudo o que podia sobre o fluxo interminável de pesadelos. Toda a morte torturante, todo o tormento indescritível, toda a perda torturante que ele ainda se lembrava. E como seu inimigo estivera naqueles sonhos vis. Lembrou-se de uma ilha deserta semelhante, séculos atrás, onde o Senhor das Sombras se despediu de seu fiel corcel e de seu passeio emocionante pelos seus noturnos pouco antes disso. Lembrou-se de todas as feridas que o Garanhão lhe dera e de todas as feridas que ele havia causado em troca. E então, ele tentou usar a dança das sombras como havia usado em inúmeros humanos e criaturas antes de, apenas desta vez, espiando ainda mais fundo, desejando entender ainda mais. Por um momento, foi como se o próprio Sun Yi se tornasse o Corcel Stygian. Ele sentiu isso. A raiva, o ódio, a determinação sombria. Mas também, profundamente embaixo dela, solidão sem limites, tristeza e saudade. Ah! Que destino terrível foi, para uma sombra andar pelo mundo sem seu mestre. Ele se viu vagando pelas ruínas do Reino da Esperança, triste e perdido, e depois retornando à fortaleza agora vazia que já fora sua casa. A casa de seu mestre. Apenas para vê-lo ser ultrapassado e profanado por estranhos saqueadores. Ele sentiu uma raiva profunda e enlouquecedora e cedeu a essa loucura, deixando-a consumi-lo. E então, Sun Yi se viu, atacando uma forma ensanguentada de um demônio de 4 braços. Ele viu claramente o que o Corcel Preto faria para matá-lo, uma fração de segundo antes de acontecer. E assim, ele evitou o ataque antes mesmo de ele chegar, levantou os braços, trancou os punhos e os derrubou com todo o poder devastador e desumano que ele tinha. A carga do Garanhão errou e, em vez disso, um golpe terrível desceu de cima, aterrissando na espinha e quebrando-a. O Corcel Preto caiu no chão, subitamente paralisado, e permaneceu deitado ali, seu lado subindo e caindo trêmulo, sua respiração rouca diminuindo para baixo e para baixo. Sun Yi também caiu. Ah! Inferno! Parecia que ele estava morrendo também. A dor no peito finalmente se tornou intolerável, como se seu coração finalmente atingisse seu limite. Virando a cabeça, ele olhou para o cavalo moribundo, cujos terríveis olhos carmesins estavam lentamente ficando escuros e frios. Depois de um tempo, a loucura que queimava neles foi extinta e uma sombra de uma nova emoção apareceu neles. Confusão, dor e reconhecimento repentino. O Corcel Preto respirou uma última vez e depois soltou um lamento silencioso. E morreu. Sun Yi fechou os olhos. Ele estava tão cansado. Apóstrofo. Eu venci. Bem. Então, talvez, estivesse na hora de ele morrer também. Na escuridão, a voz do feitiço sussurrou em seu ouvido, sua voz suave e solene,
Você matou uma sombra despertada, pesadelo. Vírgula, sua sombra fica mais forte. Vírgula, ele sentiu uma grande quantidade de fragmentos de sombra fluir em seus núcleos, reforçando-os e pensando cansadamente, estranho. Isso, não parece apenas 6 deles. Mas o feitiço não terminou de falar. Permaneceu em silêncio por um momento e depois disse: Você recebeu uma sombra. Vírgula, seu nível de domínio do Aspect Legacy aumentou. Vírgula, você recebeu o direito de reivindicar uma relíquia alegada. Vírgula, Sun-Yi tentou fracamente sorrir. Tais boas notícias. Isso teria sido ótimo, se eu não estivesse morrendo. E então, um som estranho invadiu seus ouvidos. Parecia como o farfalhar de velas. Capítulo 645. Enfrentando um novo dia. Havia calor, luz do sol e cheiro de lençóis frescos, madeira e folhas verdes. Sun-Yi lentamente abriu os olhos e sentiu a cama embaixo dele balançar suavemente. Não. O próprio mundo havia influenciado. Era hora de enfrentar um novo dia. De repente, dominado pelo terror, ele se sentou com um rosnado, com os olhos arregalados em busca dos sinais de perigo, desastre e morte. Suas 4 mãos se levantaram, garras afiadas prontas para despedaçar a carne. Não, não, não. Foi tudo um sonho. Estou no pesadelo de novo. Eu nunca escapei. O pânico tomou conta de sua mente, mas os lentamente recuaram. Sun-Yi permaneceu imóvel por alguns momentos. Depois baixou o olhar e olhou para as 4 mãos. 4. Este era o corpo do demônio das sombras. Ele estava acordado. Ele era ele mesmo. Bem, a versão Nightmare da si mesmo. Ah, era tudo tão complicado. Lembrou-se da fortaleza desolada, dos intermináveis tormentos com os quais sonhava, da temível batalha com o corcel preto e de sua eventual vitória. A terrível dor de seu último coração, cedendo. Tutum tutump. Tutum tutump. Tutum tutump. Ouvindo o som estranho, Sun-Yi olhou para o peito. Suas 3 sombras estavam espalhadas no chão. Então a pele áspera do demônio das sombras havia perdido sua cor obsidiana e estava de volta à sua tez original, tão pálido e cinza como estava de volta quando ele entrou no pesadelo. Havia uma cicatriz fina e quase imperceptível correndo, verticalmente da clavícula para o abdômen, e embaixo dela. Tutum tutump. 2 corações poderosos batiam constantemente, circulando rios de sangue através do corpo magro e imponente do demônio de 4 braços. Ele piscou algumas vezes. Eu estou vivo? Ele não apenas estava vivo, mas também parecia possuir 2 corações perfeitamente saudáveis. Lembrando de algo, Sun-Yi voltou a olhar para as mãos e percebeu que seus 2 dedos, desaparecidos, estavam agora de volta, seja de uma cor ligeiramente diferente e aparentemente esculpidos em cinza, madeira polida. Ele tentativamente enfiou as mãos nos punhos e viu os dedos de madeira se dobrarem como se não fossem diferentes dos outros 18. Ele podia até sentir a textura da pele nas palmas das mãos pressionando contra as pontas. Suas 2 novas garras foram forjadas em aço, sem brilho. Finalmente, Sun-Yi levantou os olhos e olhou em volta, tentando entender onde ele estava. O quarto que ele viu não era muito espaçoso, mas também não era pequeno. Suas paredes e teto eram feitos de madeira, assim como o chão, escondido sob um opulento tapete de pelúcia. A cama em que ele estava deitado era resistente e grande, com um colchão tão macio que parecia uma nuvem e lençóis, brancos intocados cobrindo-o. Havia várias peças de móveis luxuosos na sala, uma pilha de travesseiros brilhantes no chão, uma bandeja com frutas suculentas em uma intrincada mesa de madeira, e uma grande janela em uma das paredes, abrindo para uma vista deslumbrante do céu azul sem limites. Apesar da decoração luxuosa, o quarto parecia familiar, de alguma forma. Ensolarado e franzido. Espere, um minuto. Não havia uma sala assim, mas muito mais em ruínas e vazia, no antigo navio voador que os Guardiões do Fogo haviam reparado. De repente, algo clicou em sua mente e suas pupilas verticais se estreitaram. Noctis. Aquele bandido mentiroso. Sun-Yi estava de volta a bordo do magnífico navio do céu que tinha uma bela árvore crescendo em torno de seu mastro. Apenas aquele navio não havia sido quebrado e destruído, depois recuperado e restaurado pela coorte de Cassia ainda. Ainda era de propriedade de seu capitão original, o grande e poderoso feiticeiro do Oriente, Noctis.
Ele deve ter pegado Sun-Yi depois da batalha com o Corcel Preto e cumprido sua promessa, criando um novo coração para o corpo do demônio das sombras, e até substituindo os dedos que Sun-Yi havia perdido enquanto tentava aprender a tecer. O que foi muito gentil da parte dele. Mas não significava que Sun-Yi ainda não gostaria de arrancar o galho bastardo do galho. Aquele saco de merda de monstro. Passe a noite na fortaleza, sem sol. O que de pior pode acontecer, sem sol? Eu vou estrangulá-lo. Sun-Yi rosnou com ódio e apertou os punhos, quase cortando a própria pele com as garras. Ele estava cheio de ressentimento, fúria e ira vingativa. No entanto, depois de pensar nisso por alguns momentos, ele teve que esconder suas presas e fazer uma cara azeda. Sim. O pensamento de fazer o feiticeiro enganoso se contorcer era muito bom. Mas não importa o quão fraco e afável Noctis parecesse, ele era um transcendido imortal, um lorde da cadeia do Reino da Esperança. Alguém cuja mera presença foi suficiente para assustar um monstro corrupto aterrorizante. Havia coisas muito mais produtivas na vida do que pensamentos de vingança contra alguém assim. Além disso, havia tanta coisa em que Sun-Yi tinha que pensar. Os pesadelos, a batalha com o Garanhão das Sombras, as recompensas que ele recebeu depois de sair vitorioso, seus planos e ações futuras. Infelizmente, ele não recebeu a oportunidade de considerar todas essas coisas importantes e vitais. Como se convocado por Sun-Yi pensando em seu nome, o maldito feiticeiro de repente abriu a porta e entrou na sala, assobiando uma música alegre debaixo do nariz. Noctis era exatamente como Sun-Yi se lembrava dele, despreocupado, agradavelmente agradável e vestido com roupas de seda extravagantemente coloridas. Seus cabelos negros e corvos eram imaculados e lustrosos, e seus lindos olhos cinzentos brilhavam com luz jovial. Noctis viu o demônio de 4 braços e sorriu intensamente. Ah, sem sol. Você está finalmente acordado. Sun-Yi olhou para ele, o canto dos olhos se contorcendo. Apóstrofo. Desgraçado. Você tem a audácia de sorrir para mim depois de me enviar para aquele inferno. Ele hesitou e soltou um rosnado baixo como uma saudação. Venha para pensar sobre isso. O que exatamente o feiticeiro estava planejando fazer com ele agora? Uma vaga lembrança de um dos pesadelos de repente entrou em sua mente, onde ele havia sido transformado em uma boneca de madeira obediente por um. Quem tinha sido? Sun-Yi de repente estremeceu. Noctis continuou a sorrir e depois disse com uma voz estranha, bem, desde que você acordou, por que você não vem comigo, hein, sem sol? Ensolarado engolido. De alguma forma, ele sentiu que esse convite não era realmente algo que ele poderia recusar.